Oi gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais as leituras que a gente já fez no meu clube de leitura. Gente, como eu comentei com vocês várias vezes já, eu tenho um clube de leitura que se chama Clube Entre Suspenses e ele tá fazendo 1 ano já de existência agora em julho. E nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês quais os livros que a gente já leu no clube e explicar um pouquinho como que ele funciona. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreva no canal caso esteja chegando por aqui agora e bora lá então. O Clube Entre Suspenses, ele nasceu em julho, porém assim, o grupo nasceu em julho, né? Eu criei o grupo de leituras coletivas no mês de julho pra gente ler It. Porque no primeiro semestre de 2022 eu falei que eu leria It no meio do ano. E algumas pessoas mandaram mensagem pra mim falando que também queriam ler. Então eu tive a ideia de criar uma enquete nos stories do Instagram perguntando se mais alguém teria vontade de ler junto It. Muitas pessoas se interessaram, por isso que eu acabei criando um grupo no WhatsApp para lermos It do Stephen King. E no decorrer desses 2 meses de leitura que a gente leu em julho e agosto, a Fê me mandou uma sugestão que eu já tinha pensado assim em convidar o pessoal ali do grupo para a gente ler outro livro, né? Perguntar se eles tinham interesse em ler outro livro junto no mês de setembro. E a Fê me deu uma ideia de criar esse grupo, de deixar esse grupo aberto e lermos livros de suspense todo mês. Eu achei uma ideia muito boa e agradeço a Fê pela ideia. A Fê tá no clube Entre Suspenses. E a partir então de setembro que a gente manteve todo mês lendo um livro de suspense lá no clube. E ele recebeu esse nome pro finalzinho do ano, acho que em novembro ou dezembro, que a gente escolheu o nome Clube Entre Suspenses. E, gente, é um grupo de leituras coletivas gratuito. Cada um adquire o seu livro, a gente faz uma votação no grupo, cada um sugere alguns títulos, eu crio uma enquete, todos nós votamos, e aí fica decidido a leitura do próximo mês. Dependendo se for calhamaço, a gente divide em 2 meses, como por exemplo foi o It, né? E se for um livro mais curto, fica só para dentro do mês. Eu gosto de criar algumas metas semanais, a gente discute todo domingo a respeito do que a gente leu naquela semana. Então é bem divertido, é bem legal, porque acho que ler em conjunto anima mais, a gente cria teorias, cada um vai expondo as suas teorias, suas opiniões. E é muito legal ver as várias opiniões, muitas diferentes. Eu acho que isso que é o interessante, né? Ver que cada um pensou de uma forma. E livros de suspense, eu acho que o mais legal é isso, porque o legal é criar teorias e aí a gente expor no grupo, olha, eu acho que foi tal pessoa que fez aquilo, não, eu acho que foi aquele, tal pessoa tá suspeita. Então eu acho que a criação do grupo e para ler ainda livros de suspenses, eu acho que foi muito legal, foi uma grande ideia, que eu tô curtindo bastante. E já foram então 12 meses de leitura coletiva lá no grupo. A gente leu 10 livros, eu já vou mostrar pra vocês, durante esse período. E foram todos livros de suspense. No máximo, um livro assim que beira o terror, sabe? A gente não sai desses gêneros. Então, se você gosta desses gêneros e de ler junto com outras pessoas e quiser entrar para o nosso grupo, me manda mensagem lá por direct no Instagram, que eu envio o link do grupo para você. Todo mês também, nos vídeos de diário, eu comento qual vai ser o livro lido no clube. Então, se você vê algum vídeo e se interessar por um livro que a gente vai ler no clube naquele mês também, me chama lá no direct que eu te convido lá para o grupo. Bom, então bora lá ver quais foram as leituras que a gente fez lá no Clube Entre Suspenses. O primeiro livro lido, então, foi It, a Coisa, do Stephen King, né? Foi o que gerou a ideia de criar esse grupo de leituras coletivas. E eu deixo aqui a minha recomendação, se possível, se vocês quiserem ler It, a Coisa, seria muito interessante vocês se juntarem a outras pessoas para ler, porque aqui tá um exemplo de um livro muito legal para ser discutido durante a leitura. Porque ele tem uma história um tanto confusa, principalmente o que gira em torno da coisa.
é um vilão que é um tanto complicado de se explicar. Então, é muito interessante debater essa história em grupo. Aqui a gente vai ter um grupo de amigos que se intitula Clube dos Otários. Eles acabam se juntando para derrotar a coisa que está matando crianças na cidade e que começam a aparecer para eles também, para os amigos aqui do grupo. E a coisa, ela aparece com o formato daquilo que a pessoa teme, né? Se você teme um palhaço, ele vai aparecer como um palhaço. Então, esse grupo ele vai se unir para derrotar a coisa. E a história ela é dividida em duas partes. Tem a parte em que esse grupo, o Clube dos Otários, os amigos são crianças, e depois, acho que de 25 anos, quase 30 anos, quando eles já são adultos, eles se unem novamente para fazer um round 2 aí de batalha contra a coisa, já que eles não conseguiram derrotar quando crianças. Eu acho que muitos de vocês já conhecem por causa dos filmes. Tem muita coisa parecida, mas também tem coisas diferentes. Mas eu acho que aqui o King ele construiu muito bem os personagens, tanto os amigos do Clube dos Otários quanto os antagonistas. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção aqui é que aqui retrata muito bullying, aqui tem bastante bullying na história. Tem bastante coisa debatida aqui, mas eu acho que o bullying chama bastante atenção. É um calhamaço que ele não foi, na minha opinião, arrastado. Isso me surpreendeu, porque eu tava com receio, né? O calhamaço anterior a esse que eu li do King foi A Dança da Morte, e esse foi muito arrastado, na minha opinião, uma leitura muito arrastada. Mas esse daqui eu me surpreendi, porque eu achei super fluido, uma história que prende, que os personagens te conquistam, que você não quer largar, você sente a vontade de ler, de ler, de ler. Então, quem não leu It e gosta de livros de terror, porque aqui eu acho que eu posso encaixar no gênero de terror, recomendo o livro aqui. Tem uma cena, né, aquela famosa cena polêmica, que essa cena poderia ser excluída dessa história, já antecipando aqui, eu falei isso pra vocês no vídeo, quando eu terminei de ler, que muita gente fala que tem uma cena polêmica, enfim, existe mesmo, e acho que ela deveria ser excluída da história, mas enfim, tirando essa cena, o livro é muito bom. A maior parte do grupo gostou muito do livro. Então, It a gente leu em julho e agosto de 2022. Setembro e outubro a gente leu outro calhamaço, que foi Amigo Imaginário do Stephen Chbosky. Aí que a gente tem outro livro que também pode se encaixar no gênero de terror. O protagonista é uma criança, ele se chama Christopher. Ele tem 7 anos, ele acabou de se mudar para a cidade com a sua mãe. Eles estão fugindo de alguma coisa que a gente não conhece no começo da história. E assim que eles chegam na cidade, o Christopher ele é atraído para um bosque e ele acaba desaparecendo por 6 dias. Depois volta assim como se nada tivesse acontecido, sem saber explicar direito o que aconteceu, onde ele estava, como foi que ele voltou, né? E ele volta desse desaparecimento com uma missão. E ele tem na cabeça que ele precisa fazer essa missão para poder salvar a sua mãe e todos ali da cidade. E ele tem esse amigo imaginário que conversa com ele e que fica dando orientação de o que ele precisa fazer aí para conseguir conquistar essa missão, né? Terminar essa missão. Gente, o livro, ele é muito bom até a metade dele. Até a metade do livro, o grupo estava todo eufórico porque não conseguia parar de ler, porque realmente é instigante, assim, do modo como o autor está narrando até metade do livro. Depois da metade, a maioria ali do grupo achou que começou a ficar um pouco mais lenta a narrativa, o autor começou a enrolar um pouquinho mais, e o final não agradou a todos. Teve gente que curtiu, teve gente que também não curtiu. Então, assim, eu deixo aqui a minha recomendação, porém o final, na minha opinião, poderia ter sido melhor. Em novembro, a gente leu um clássico do terror, que é O Bebê de Rosemary, do Ira Levin.
E esse daqui foi legal porque depois que a gente terminou a leitura, a gente ainda assistiu ao filme que tem no Prime. Foi bem interessante fazer essa leitura também em grupo. Ele foi publicado em 1967, então assim, tem mais de 50 anos, né? A gente tem que levar isso em consideração quando for ler o livro. Aqui a gente vai ter a história da Rosemary, que ela e o marido acabaram de se mudar para um prédio que tem a sua fama ali de ser um pouco mal assombrado, porque algumas coisas aconteceram ali, outras pessoas já morreram, enfim, algumas coisas já aconteceram nesse lugar. E pouco tempo que eles se mudam, a Rosemary engravida e algumas coisas esquisitas começam a acontecer ao redor dela ali. E o livro termina quando ela dá à luz ao bebê. Eu não sei se vocês conhecem a história, por ser um clássico, né, e ter filme, enfim. Aqui atrás até fala assim, ó. Explora uma atmosfera gótica em uma trama urbana sobre bruxas e demônios. E nos brinda com pesadelos vívidos, personagens macabros e a mais fina ironia. E é isso mesmo, gente. A gente tem um personagem aqui que ninguém acreditava no que ele fazia. Todo mundo odiou esse personagem. E o que acontece ali com a Rosemary é uma questão bem triste e macabra mesmo. Mas recomendo demais que vocês leiam e conheçam a história. Em dezembro, a gente leu O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Esse daqui, pensando aqui agora que eu só mostrei pra vocês livros assim que são mais do gênero de terror ou um romance gótico, por exemplo, do Bebê de Rosemary, do que suspense, né? Até agora foi mais pra esse lado do terror. E esse daqui também é a mesma coisa. Ele também vai ter, aqui tá falando, né? Uma história sombria, sinistra, que é uma verdadeira homenagem aos romances góticos clássicos e também tem um quê de terror. Aqui a personagem, ela se muda pra casa que é há várias gerações da família do marido. O marido acabou de morrer e ela começa... E algumas coisas acontecem ali naquela casa que ela começa a questionar se ela tá imaginando essas coisas por causa do luto, né? Que ela tá bem arrasada pela morte do marido. Então ela não sabe se ela tá imaginando, se ela tá vendo aquilo mesmo, se aquelas coisas estão acontecendo. Então a somatória desse luto, né, e o sofrimento começam a fazer ela questionar sobre a sua sanidade. Aqui a narrativa ela é sobre o ponto de vista da Elsie, que foi a que perdeu o marido, e ela já começa a contar a história pra gente internada num hospital psiquiátrico. Então a gente vai ter, ela vai contar tudo o que aconteceu naquela casa e a gente vai ter que descobrir, né, se aquilo, tudo que ela tá contando, ela realmente estava vendo, estava acontecendo, ou se é tudo da cabeça dela. Então eu recomendo também pra vocês, gente, mas já adianto que o final, ele é aberto, vai ficar a interpretação de cada um, mas eu achei a história muito interessante. E é de deixar a gente mesmo pensando, matutando, será que ela tá imaginando aquilo tudo? Será que aquilo não aconteceu? Eu achei bem legal e recomendo que vocês conheçam essa história. Em janeiro, o primeiro livro que o clube leu nesse ano foi O Canibal de Nine Elms, do Robert Brinza. É o primeiro livro com a Kate Marshall. E o livro começa com tudo, gente. Aqui a gente tem um thriller, um suspense policial, que logo no início do livro a gente já descobre quem é o canibal de Nine Elms. E assim, já começa com tudo mesmo, como eu falei. E a gente fica pensando, nossa, mas se no começo a gente já descobre, como é que vai ser o desenrolar do restante da história, né? É que vai ter um copiador. Um serial killer vai copiar o que o canibal de Nine Elms fazia antes. E a Kate Marshall, como tinha experiência lá atrás, porque se passam alguns anos, né, depois que o canibal de Nine Elms é pego, ela, depois de uns anos que essa pessoa começa a copiar os crimes do antigo canibal, ela, que já não é mais policial, mas como está por dentro do caso, resolve ajudar na investigação para tentar descobrir a identidade desse copiador.
Esse daqui, ele apareceu no meu vídeo da tag de 50% como um livro que me decepcionou no primeiro semestre de 2023. E foi uma decepção justamente por causa da expectativa que ele gerou no início da leitura. Ele estava muito bom no início. A fluidez, a narrativa do autor estava muito boa, então a gente gerou uma expectativa muito grande. Para quando chegou no final, na hora da revelação, enfim, ela acabou então desapontando um pouco, porque não foi tudo aquilo que a gente imaginou no início. Mas mesmo assim eu recomendo que vocês leiam, até porque é o primeiro de uma série, já tem outro, que inclusive foi lido também no clube, já já eu mostro pra vocês. E vão ter mais, vai ter pelo menos mais um que já foi anunciado. Então por isso que eu recomendo, indico que vocês leiam esse para ler os próximos depois. Porque é interessante ler em ordem, já que vai contar bastante sobre a vida da Kate e do Tristan, que é o assistente que ajuda ela na investigação. E então essa leitura foi de janeiro. Em fevereiro a gente leu O Jardim das Borboletas, da autora Dot Hudson. Eu não tenho na versão física, eu li em e-book, inclusive ele estava disponível no Kindle Unlimited, eu acredito que ele ainda esteja disponível no Kindle Unlimited. Ele também faz parte de uma série, apesar de serem histórias independentes, vai trazer mais uma vez o mesmo detetive, a equipe ali de investigação no segundo livro. Eu não li ainda o segundo livro, que, se não me engano é Rosas de Maio o nome, mas esse daqui também vamos ter um caso de suspense policial com uma premissa super interessante. Aqui algumas meninas, algumas garotas, elas são sequestradas e chamam o Jardim das Borboletas porque esse sequestrador, que é conhecido como jardineiro, ele dá nome para cada uma dessas vítimas de uma borboleta. E aí, no começo do livro, acontece alguma coisa no jardim que a gente não sabe o que foi, mas é uma das vítimas que conseguiu escapar que está contando como tudo acontecia lá dentro do jardim para a polícia, para os detetives. Inclusive, o seu comportamento é bem estranho, bem suspeito. A gente começa a pensar por que ela está respondendo desse jeito. Às vezes parece que má vontade, parece que ela não quer responder as coisas, né? As perguntas direito dos detetives, parece que ela está envolvida, enfim, a gente fica nessa neura pensando por que ela age daquele jeito. Mas a premissa, gente, é muito interessante, o que acontece ali, imaginar o que ele fazia com aquelas garotas, enfim. Porém, mais uma vez, não sei se por eu criar uma expectativa muito grande no começo e por essa premissa que eu achei super interessante, no finalzinho, a justificativa por ela agir daquela forma não me ganhou, não me conquistou assim, eu não consegui comprar essa ideia. Então, achei que o finalzinho me desapontou um pouco. Mas eu recomendo que vocês leiam e tenham a opinião de vocês. Eu acabei de confirmar aqui no site e realmente ainda está disponível no Kindle Unlimited. Então, que se você for assinante, é uma sugestão aí de suspense policial para vocês lerem. Essa foi a leitura de fevereiro. Em março, a gente leu A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Eu fiquei muito contente quando esse venceu, porque eu gosto bastante da escrita dessa autora. E eu já tinha lido A Última Festa e já tinha lido também O Apartamento de Paris, só faltava ler este daqui, que foi o segundo publicado aqui no Brasil. E aqui a gente vai ter uma festa de casamento numa ilha, se chama A Lista de Convidados, porque acontece um crime na ilha, né? Alguém vai morrer e a gente não sabe quem foi que morreu e quem que matou diante da lista dos convidados. Então, mais uma vez, aqui a autora ela vai contar a história sobre vários pontos de vista. Eu acho isso muito interessante, porque a gente vai conhecendo todos os personagens e a gente vai acabar ficando em dúvida, porque todo mundo tem um motivo para matar alguém ou então para morrer. E isso é muito legal na narrativa dessa autora. Ela coloca isso, principalmente A Última Festa. Eu achei muito semelhante, gente, o formato da história com A Última Festa, que é a mesma coisa, assim, no quesito de
vai ter uma vítima, um assassino, a gente desconhece a identidade dos dois, só vai saber no final. Então, o rascunho, assim, das duas histórias são bem parecidas. E quem já leu A Última Festa e gostou, então esse daqui tem grandes chances de gostar também. Em abril, a gente leu um livro de um autor que eu estava curiosíssima para conhecer, que é O Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker. Esse daqui tem uma história cheia de plots, gente. Tem muitas reviravoltas, muitas revelações. Eu gosto bastante do Harlan Coben, eu até comento com vocês que ele é um autor que coloca vários plots nas histórias. E aqui eu encontrei muita semelhança nesse quesito, sabe? De uma revelação ser feita e quando a gente pensa que não tem mais nada para revelar, ele vem com outra revelação. Então, eu gostei muito disso, dessa característica desse livro. Não sei se é em todos os livros, se é uma característica do autor, né? Mas aqui a gente vai ter um crime que aconteceu no quarto 622 de um hotel. Uma pessoa foi assassinada e um escritor que vai se hospedar nesse hotel acaba se interessando por essa história e vai atrás, né? Pesquisa a respeito para tentar chegar num culpado. Porque até aquele momento ninguém tinha descoberto a verdade sobre aquela história do que aconteceu naquele hotel. Então, mais uma vez, a gente vai ter um suspense com investigação, mas bastante criativo do autor, eu achei. Bem diferente de outras histórias que eu já li. E essa questão dos plots foi a que me conquistou mesmo. E uma coisa só, um detalhe que eu não curti tanto no livro, é que ele faz uma homenagem ao editor dele, o Joe Dicker, de verdade. Só que como ele cria um personagem escritor e dá o nome do escritor de Joel também, então ele faz com que o escritor, o personagem, faça uma homenagem ao editor dele. E aí ele fica muito preso nessa homenagem, eu acho. Ele passa muito tempo da história falando a respeito disso, então eu acho que só essa parte que me pegou um pouquinho, assim, que eu não curti. Eu acho que a questão da homenagem é muito bonita, é uma boa ideia, né? É uma coisa que ele queria, né, deixar no seu livro, já que ele perdeu uma pessoa importante pra ele, mas eu achei que ele se estendeu por demais. Mas eu recomendo que vocês conheçam, eu gostei bastante e pretendo ler outros livros do autor para ver se ele segue essa mesma linha de vários plots, várias revelações em suas histórias. E em maio, a gente leu Uma Família Quase Perfeita, do autor M.T. Edwardson. Também não tenho a versão física, vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. Gente, gostei muito desse livro, muito mesmo. É uma coisa que surgiu no grupo que eu não tinha pensado no início. E realmente, para quem leu o livro Em Defesa do Jacob, vai achar semelhanças com a história. Eu já tinha lido, mas fazia muito tempo. Mas realmente eu enxerguei semelhança. Aqui a gente vai ter uma personagem que acabou de fazer 18 anos e foi presa porque foi acusada de um assassinato. E a gente vai ver os pais tentando entender o que aconteceu. Então a gente vai ver partes deles narrando o passado dessa personagem, né? Como ela era quando criança, e um pouco, em alguns momentos importantes de cada idade, de cada momento da vida dela. E a narrativa vai ser feita sob o ponto de vista do pai, da mãe e da própria menina que foi presa. E é um livro que a gente fica muito na dúvida também se ela realmente é a culpada ou se ela é inocente. Há momentos que a gente acha que ela é a culpada mesmo. O autor ele cria uma personagem assim que, de certa forma, chata, sabe? Que a gente fica assim, ela tem tudo pra ser a culpada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a questionar outros personagens, suspeitar de outro personagem. Então, gostei muito dessa dinâmica do livro. E chega no final, aí, assim, teve gente no grupo que considerou o final aberto. Na minha opinião, eu não achei tão aberto. É estranho falar tão aberto, ou é ou não é, né? Mas pelo modo como o autor falou, na minha cabeça ficou como uma coisa certa, sabe? Mas interpretaram no grupo de outra forma. Então eu acho que também, mais uma vez, acho que vai ficar a interpretação de cada um.
Inclusive, se vocês já leram esse livro, deixe aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês consideram, quem vocês consideram a culpada ali na história. Vocês acham que o final foi revelador? Aquele finalzinho deu a entender quem foi que fez? Ou vocês acham que não? Ficou assim, dá pra deixar o leitor em dúvida. Recomendo, gente, gostei muito da escrita do autor, inclusive está lançando um novo livro dele, que eu falei para vocês no último vídeo de lançamentos, eu quero muito ler, e vai ter adaptação de Uma Família Quase Perfeita. A Netflix anunciou que vai ter uma série, se não me engano, e eu não vejo a hora de lançar. E em junho, para finalizarmos aí os 12 meses de clube, a gente leu O Nevoeiro de Shadow Sands, que é a continuação de Canibal de Nine Elms, do Robert Brinza. Aqui eu achei que houve uma melhora, gostei mais desse daqui do que o Canibal de Nine Elms. A gente vai ter mais uma vez a história protagonizada pela Kate Marshall, com a ajuda do seu assistente, o Tristan. Eles vão investigar um corpo que ela encontra. Ela está mergulhando com um filho na represa de Shadow Sands, e ela encontra um corpo. E a polícia ela dá como se foi um acidente, mas a mãe dele questiona isso e pede ajuda da Kate para investigar. Já que ela investigou o caso do canibal, ela pede ajuda para investigar o caso desse garoto. E a gente vai ver então ela durante essa investigação. E mais uma vez a gente vai ter um pouco sobre a vida do Tristan. Aqui a gente tem bastante sobre a vida dele e mais sobre a vida dela, da família, enfim. E por que eu falei que é legal ler em ordem? Porque aqui revela praticamente tudo de importante que passou lá no Canibal de Nine Elms. Então ler esse daqui e depois ler o outro não faz muito sentido, já que tudo é revelado nesse segundo. Então eu recomendo que leiam na ordem. E aqui a gente já sabe que vai ter mais um, porque no final o autor anuncia que veremos Kate e Tristan em mais uma aventura, em mais um livro dele. E eu não vejo a hora de ler, porque diferente do outro, quando eu terminei esse daqui, fiquei com vontade de ler mais uma história protagonizada pelos dois. Gente, então esses foram os livros que a gente leu no Clube Entre Suspensos até o momento. Então deixo aqui o convite para vocês, se vocês gostarem de livros desse gênero e quiser ler junto com a gente, me manda uma mensagem por direct lá no Instagram, é @entrefinos-e-calhamaços, assim como o nome aqui do canal. Vocês vão ser muito bem-vindos. Lembrando que o grupo é gratuito e todo mês a gente vota num livro de suspense para ler durante aquele mês. Tá bom, gente? Eu fico por aqui então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, a opinião. Comenta também qual livro vocês acham que seria interessante, um livro de suspense ou de terror, que vocês acham interessante para ler em grupo. Eu vou adorar ler a opinião de vocês, as sugestões de vocês. E eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.